Nelson Piquet na pole position, Alain Prost sente a pressão e Niki Lauda assume a liderança do campeonato. O GP da Áustria de 1984 é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, continuando nossa série sobre a temporada de 1984, hoje com o GP da Áustria, 12ª etapa, que foi disputada no dia 19 de agosto no circuito de Österreich-Ring, que na verdade é o atual Red Bull Ring, só que tinha um outro nome. E essa corrida, ela foi a corrida de número 400 da história da Fórmula 1. E também marcou, tem alguns marcos importantes. O primeiro é que foi a primeira corrida da história da Fórmula 1, onde só correram carros com motores turbo, porque os carros da Tyrrell, eles não conseguiram se classificar para o grid desta prova. Lembrando que a Tyrrell nessa temporada eram os únicos carros que corriam com motores aspirados ou motores não turbo, e foi a primeira vez desde 68 que um motor Ford Cosworth V8 ficou fora de uma corrida de Fórmula 1. E também essa prova marcou a estreia do piloto austríaco Gerhard Berger correndo na ATS. Nelson Piquet marcou a pole position, ao seu lado na primeira fila Alain Prost, terceira posição para Hélio De Angelis da Lotus, em quarto Niki Lauda, quinto Patrick Tambay e sexto Derek Warwick, os dois pilotos da Renault. Ayrton Senna largaria na 10ª posição. Na largada, Prost assume a ponta e Senna larga muito bem. Vai buscar vencer o Grande Prêmio de sua terra. De Angelis ficou parado. Ayrton Senna forçou, largou maravilhosamente. Ayrton Senna já está em quarto. Nelson Piquet briga pela ponta. Nelson Piquet em segundo. Ayrton largou em 10º, já está em quarto. Mas ainda na primeira volta, a direção de prova deu bandeira vermelha, interrompeu a prova. O motivo, pelo que eu li, foi que antes da largada, tanto o De Angelis quanto o Rottengartner, da piloto da Spirit, eles sinalizaram com o braço ali, que levantaram o braço sinalizando que seus motores tinham apagado, e que o diretor de prova, o Derek Ongaro, ele foi ativar a luz amarela do semáforo para informar que a largada tinha sido abortada, só que aí teve um problema, um curto-circuito, que fez com que a luz verde ela fosse acionada por alguns segundos, e aí isso meio que confundiu os pilotos, que alguns viram a luz verde e largaram, outros não viram e não largaram, e isso acabou confundindo, então a direção de prova deu bandeira vermelha. Mas na transmissão, o Reginaldo Leme também deu uma outra explicação para justificar a bandeira vermelha. E agora chega uma explicação, Galvão, uma explicação bastante razoável, que a corrida foi anulada, a primeira largada foi anulada, porque no momento em que Hélio De Angelis parou, e o Tambay parou atrás dele, e também o Laffite parou atrás dele, o Pace Car, que é aquele carro normal que acompanha os carros na primeira volta bem atrás, para o caso de algum acidente, ele socorrer dentro desse carro, inclusive vai médico, vão vários equipamentos de socorro, de primeiros socorros. Esse carro, ele estava do outro lado e ele passou à frente dos três Fórmula 1 que ficaram na largada. Então, no momento da metade da primeira volta, o Pace Car estava na frente de três carros de Fórmula 1. O Tambay, o Laffite, o Hélio De Angelis. Fato totalmente irregular. E depois de 30 minutos, uma nova largada foi dada. Vantagem, Piquet não larga bem, De Angelis vai brigar pela ponta. Ayrton Senna forçando. Quem larga muito bem é Michele Alboreto. Piquet tenta voltar por dentro. Senna busca posicionamento. O estreante Berger com a ATS balançou de um lado para o outro e Piquet é o ponteiro. O Niki Lauda, que tinha largado em quarto, caiu para sexto na largada, mas nas duas primeiras voltas ele passou o Hélio De Angelis e o Derek Warwick e assumiu a quarta posição, mas a transmissão não mostrou nenhuma das ultrapassagens do austríaco. Assim também como não mostrou a ultrapassagem do Senna em Mansell e no Hélio De Angelis, e o Senna que assumia a sexta posição da prova. E um pouco mais à frente na transmissão, o Reginaldo Leme dá algumas informações sobre o futuro de Ayrton Senna na Fórmula 1. Você vê o profissionalismo do Ayrton Senna, ele que está praticamente já acertado, que vai sair da equipe Toleman e pode inclusive pilotar um carro Lotus no ano que vem, está acertado, mas ele garante que vai realmente
fazer isso. Vai até o final dessa temporada dando tudo que pode, dando o seu máximo pela equipe Toleman. Com 5 voltas completadas, as posições são Piquet em primeiro, Prost em segundo, também em terceiro, Lauda em quarto, Warwick em quinto e Ayrton Senna em sexto. Só que na 7ª volta, o De Angelis passa o Ayrton Senna e assume a 6ª posição, mas adivinhe só, a transmissão também não mostrou. E na volta 8, Niki Lauda passa o Patrick Tambay e assume a 3ª posição. Aí Lauda botou por dentro. Forçou tentando dar no troco Tambay, o Lauda tomada, a preferência era do Tambay, mas o Lauda disse que é com ele mesmo. Foi embora o Lauda, teve que tirar muito o pé o Tambay. A TV então começa a mostrar uma disputa pela 10ª posição entre o René Arnoux da Ferrari e os carros da Alfa Romeo. E o Reginaldo Leme conta uma história aí sobre uma rivalidade entre os pilotos da Alfa Romeo. E fora o fato de que há uma briga, uma rivalidade muito grande dentro da Alfa Romeo entre o Chiver e o Patrese. Ontem mesmo, nos treinos, o que se viu foi que o Chiver, no momento em que quebrou o carro titular dele, ele tentou pegar o reserva e o Patrese chegou antes tentando pegar o mesmo carro. Mas essa briga é muito grande entre o Chiver e o Patrese. Houve uma discussão muito grande no box da Alfa Romeo e depois o veredito final de um dos mecânicos que se virou e disse: esse Patrese é mesmo um criador de casa. Alain Prost fica o tempo todo tentando perseguir o Nelson Piquet, ele vai seguindo o brasileiro de perto, mas sem nenhuma tentativa de ataque, enquanto o Lauda vai se aproximando dos dois. E tem uma hora que, na transmissão que aparece o pit wall da McLaren, e você repara ali que tem um cara ali que está com uma prancheta e anotando. Na verdade, eles anotavam o tempo de volta dos pilotos para fazer ali o controle de corrida naquela época. E vocês veem que também tem um rosto conhecido ali, ó, o jovem Ron Dennis ali no pit wall da McLaren. Na volta 28, o Hélio De Angelis abandona a prova com problemas de motor e com isso Senna passa a ser o 4º colocado, já que o Tambay tinha parado nos boxes algumas voltas antes. E na mesma volta, Alain Prost roda e também abandona a prova. Aí o Prost. Aí o Prost saindo rápido do seu carro. O que estaria se passando neste momento na cabeça deste grande piloto francês, que teve praticamente o campeonato de 82, perdeu para Rosberg, teve praticamente o campeonato de 83, perdeu para Piquet, tem desde o início a liderança e tem praticamente nas mãos o campeonato de 84, abandona a prova. Para vocês verem, né? Naquela época, em 84, o Prost ele era um piloto que tinha fama do quase, né? De ser um piloto do quase, porque ele liderou o campeonato de 82, liderou 83, estava liderando 84 e não conseguia conquistar um título, né? Então era aquele cara assim que tava já o estigma, né, de ser o eterno vice-campeão, né? Mal sabia que logo ele ia começar a enfileirar os seus campeonatos. Com 29 voltas, a classificação é o seguinte: Nelson Piquet em primeiro, Lauda em segundo, Senna em terceiro, também em quarto, Mansell em quinto e Alboreto em sexto. E antes de continuar falando da corrida, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas exclusivas, miniaturas, entre outros produtos. É só acessar lá botequimgp.com.br, faça o seu pedido que com certeza você vai gostar bastante dos nossos produtos. botequimgp.com.br. Na volta 31, o Patrick Tambay passa o Ayrton Senna, assume a 3ª posição, mas a transmissão não mostrou novamente. E na volta 35, o Senna vai para os boxes e abandona a prova com problemas no turbo. E lá na frente, o Lauda se aproxima muito do Nelson Piquet, vai tentando atacar o brasileiro, e o Reginaldo Leme conta sobre uma explicação técnica que o Piquet deu para ele antes da corrida. Se liga só. Antes de começar a corrida, o Piquet deu uma boa explicação da diferença entre a Brava e a McLaren nessa pista. A McLaren tem pelo menos 10 km por hora a mais de velocidade final de reta. Então ele contava com uma outra arma, que é a regulagem do carro para fazer melhor as curvas. Como as curvas são todas de alta velocidade, com isso ele poderia compensar os 10 km por hora a mais de velocidade final de reta na McLaren. E é mais ou menos isso que a gente está vendo. Nas curvas, a Brava se comporta muito bem. Quando chega nas retas, a McLaren aperta. Os dois chegam para colocar uma volta em cima do 4º colocado, Michele Alboreto, e o Lauda tenta se aproveitar para atacar o Nelson Piquet. Alboreto, Piquet, tomou a frente do Lauda,
se encaixotou atrás do Alboreto e um dos dois passou o Alboreto, mas o Piquet conseguiu sustentar. Muita frieza do Piquet, muita cabeça, muita técnica, muita habilidade. Ele veio para a direita e deixou o Alboreto para o Lauda. Só que Lauda força, põe por dentro, ultrapassa. Só que um pouco mais à frente, o Lauda tem algum problema, fica lento e é ultrapassado por uma Brabham, né? E eu cheguei a pensar que fosse o Piquet, mas é a Brabham do Theo Fábio que estava descontando uma volta, né? O Lauda, ele provavelmente deve ter errado alguma marcha, deve ter tido algum problema no carro, mas o Nelson Piquet também estava ali com problema de rendimento, não conseguia render suficiente para chegar no Niki Lauda. Ao contrário, o Niki Lauda até foi abrindo vantagem em relação ao brasileiro. Na volta 42, o terceiro colocado, Patrick Tambay, abandona a prova com problemas no motor. E aí a corrida estava rolando normalmente e tinha 4 pessoas na pista ali com vassoura e balde limpando, né? Limpando ali a pista ali onde o Tambay tinha derramado o óleo. E aí quando chegava o carro eles iam para grama, depois eles voltavam, assim, segurança total, né? Naquela época. Tanto o Lauda quanto o Nelson Piquet eles perdem rendimento no final da corrida e vão só administrando o ritmo no final. E depois de 51 voltas, Niki Lauda vence o GP da Áustria. Contornando Lauda, aí vem ele, vai cruzar Niki Lauda, bandeirada de chegada para Niki Lauda, ele vence o Grande Prêmio da Áustria em 1984. Niki Lauda, 1 hora 21 minutos, 12 segundos, 851 milésimos. Niki Lauda vence pela 23ª vez em sua carreira. Resultado da prova, Niki Lauda vencedor com 51 voltas, Nelson Piquet em segundo, 23 segundos atrás, Michele Alboreto em terceiro com 48 segundos atrás, Theo Fábio em quarto, 56 segundos atrás, em quinto Thierry Boutsen da Arrows, 1 volta atrás, e em sexto Mark Surer também da Arrows, 1 volta atrás. Classificação do campeonato após 12 etapas, Niki Lauda assume a liderança do campeonato pela primeira vez na temporada, 48 pontos, Alain Prost em segundo, 43,5, De Angelis em terceiro, 26,5, Arnoux em quarto, 24,5 e Nelson Piquet em quinto com 24 pontos. Campeonato de construtores, McLaren líder 91,5, Ferrari em segundo 38,5, Lotus em terceiro 35,5, Renault em quarto 32 e Brabham em quinto com 30 pontos. Então é isso, pessoal. Voltamos aí a qualquer momento para falar da próxima corrida, o GP da Holanda. Já estamos chegando no final da temporada de 1984. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.